Olá, você que acompanha a programação da rede MLC, mais um Deixa que eu pergunto. E dessa vez a gente vai conversar com a Letícia Frota. A Letícia é Miss Brasil Mundo 2022, Miss Mundo América 2024, uma mulher linda de apenas 20 anos que já está fazendo bonito quando a gente fala em projeto social. Quando a gente sempre vê a beleza como um dom, né? E tem gente que se acha mais bonita e nós achamos determinadas pessoas bonitas. Eu acho que a beleza, ela antes de qualquer coisa começa pelo caráter. Eu não estou fazendo aqui nenhuma falsa modéstia ou tentando justificar qualquer coisa. Eu acho que beleza vem sempre no sorriso, como dizia Coco Chanel. A boca mais bonita é aquela boca que sorri. Os olhos mais bonitos é aquele que demonstra alegria. E a gente precisa entender que ter beleza vem mais de dentro do que de fora. Porque de fora a gente ajeita o cabelo, a gente faz uma maquiagem legal, a gente vai lá na dermatologista e dá aquela ajeitada naquilo que incomoda a gente. Porque eu também acho, né, eu também entendo que a beleza é a pessoa que é feliz. Feliz com o que tem, feliz com a forma como se arruma, entende qual é o seu corpo, entende como é o seu rosto e o que faz melhor para si. A Letícia está aqui, essa pessoa linda que a gente já enxerga de pronto assim o que ela valoriza nela, e também vai conversar sobre os propósitos de vida da Letícia. Hoje em dia não dá para participar de nenhum concurso de Miss sem demonstrar muito caráter, sem dizer muito o que tem para oferecer para o mundo e como mudar o mundo, né? A gente sempre tem aquela frase lá do Miss World que diz assim: eu quero a paz mundial. Mas a paz mundial tem muitas vertentes. Oi, Letícia, tudo bem? Olá, Márcia, tudo bem? Que alegria estar aqui no Deixa que eu te pergunto para falar de algo que eu tanto amo, a minha jornada, a minha carreira no mundo Miss e o meu propósito, porque isso é a minha missão, voltar a minha vida para os projetos sociais, e eu me descobri nesse mundo Miss, mas entendendo a responsabilidade que nós temos como Miss de fazer essa diferença, de buscar essa paz, mas que para essa paz seja alcançada, a gente precisa tomar atitudes diárias no nosso dia a dia e sempre inspirando quem está ao nosso redor através do nosso Uhum. exemplo. Desde os 13 anos que você desfila, né, Letícia? Como é que foi isso? Como é que você Exatamente. entrou nessa vida? Eu comecei mesmo, assim, o início de tudo aos 11 anos, que eu despertei os meus primeiros interesses, Uhum, mas a partir do mundo Miss, foi ali para os 13 e 14 anos que uhum, eu realmente consegui ter experiências e oportunidades nessa área, que eu uhum. conheci, porque até então era algo muito distante da minha realidade. E quando eu encontrei o mundo Miss, eu já tinha estudado teatro, dança, estava ali apaixonada pelo mundo artístico, pelo mundo da comunicação, e Uhum. eu sempre fui uma criança inquieta no sentido de eu preciso encontrar algo que eu possa me sentir útil para a sociedade. Eu preciso encontrar algo que eu realmente possa fazer a diferença. Todos nós podemos, mas muitas vezes nós não sabemos por onde começar. Então, o primeiro passo é entender em quais são as suas habilidades únicas, porque é através das habilidades únicas que só você tem, cada um de nós temos um diferencial, nós temos algo Uhum. que pode ser potencializado dentro de nós. Então, quando eu descobri que o meu estava nessa área artística, da comunicação, e entendi aí essa responsabilidade do mundo Miss, foi quando eu realmente bati o pé e falei, eu vou seguir essa área porque eu sou apaixonada por isso. Que Então, aos 13 legal. e 14 tive minhas primeiras experiências, aos 17 anos ganhei o título que me trouxe até aqui, até o Miss Mundo, até o Miss Mundo Américas, que foi Miss Manaus. Então, ganhei o Miss Amazonas Mundo em 2022 com 18 anos e fui para o Miss Brasil com 19 anos. Ganhei em agosto de 2022, sendo a Miss Brasil uma das Miss Brasil mais novas já eleitas. Então, eu sempre falo que a idade também ela não está ali para nos limitar, e sim para mostrar o Uhum. que nós podemos fazer quando nós colocamos o nosso foco em algo e realmente quando nós nos entregamos 100% para aquilo. A gente está no século XXI e a gente sempre discute essa questão da idade, porque hoje em dia os nossos avós têm outra cara, os nossos pais têm outro estilo, têm outras ambições, e muita gente começa uma nova profissão aos 50, aos 55. Ontem lembrei que Roberto Marinho criou a Globo com 61 anos, então os projetos e a vida não podem ser determinados por um número, que é a idade. É, o Miss
Terra, né, o Miss Brasil Mundo e o Miss Mundo Américas, né, o Miss Terra é outro concurso, como o Miss Universo também é outro concurso. Estava conversando com a Letícia, ela meio que me explicou isso aqui, como é que funciona. O Miss Brasil Mundo é um concurso, o Miss Mundo Américas é outro concurso. E uma das grandes características do Miss Mundo é pedir que as candidatas, ter como requisito que as candidatas tenham um propósito. Nossa, você tem 20 anos e está dizendo que descobriu o teu propósito aí com 13, 14. Como é que foi isso? Você teve muita reflexão, você teve que pensar, passar muitos momentos só você para poder descobrir esse propósito, principalmente que reverteu nos teus trabalhos sociais? Então, é preciso uma exigência um pouquinho nesse sentido de olhar para o seu interior e entender as suas vontades. Então, na pandemia, eu usei esse tempo da pandemia para me voltar completamente para o meu desenvolvimento pessoal, Uhum. porque era o momento ali que nós poderíamos usar da melhor forma ou da pior forma, como nós, porque foi um momento muito difícil para todos nós, Foi. como sociedade. A gente passou por diferentes desafios, muitas pessoas tiveram problemas, desafios emocionais, mentais aí nessa área da psicologia. A gente vê quantas pessoas tiveram depressão, muitas famílias que tiveram problemas. Então, o que a gente pode fazer no meio desses desertos para transformar eles em momentos de crescimento? Uhum. Então, nesse período específico, eu tinha por volta dos 16, já estava um pouquinho, aí um pouquinho no meio dessa caminhada, né, que eu já tinha começado no mundo Miss, mas foi ali, inclusive antes do Miss Manaus, que eu entrei no Miss Manaus com 17 anos, que eu entendi e realmente administrei esse caminho de seguir a minha missão e entender, né, que tá dentro da gente essa escolha de fazer a Uhum. diferença. Então é preciso, todos vocês que estão assistindo aqui, sabe, você precisa se dedicar para si e olhar para dentro, porque muitas vezes nós buscamos fora, no outro, poxa, o outro tá fazendo isso, e se eu fizer isso? Claro que a gente tem que olhar para si e inspirar, mas muitas vezes a gente esquece do que tá aqui e a gente tenta ser quem nós não somos, só porque a gente acha que o fulano ou o ciclano A gente faz é quer ser o legal. outro, A gente quer ser o outro, mas sem não quer entender o ser que a sua você melhor quer. versão. Exatamente. Às vezes você esquece de você. Então não esqueça, olhe para si que aí sim você vai encontrar. Para de olhar fora e fica olhando dentro, porque daí você vai. As respostas da vida que você busca não está do lado de fora. Primeiro está do lado de dentro. Encontrou suas respostas do lado de dentro, fora vai ficar muito mais fácil para ser resolvido. E aí você também ganhou o título de Beleza com Propósito. O que é esse título? O Beleza com Propósito é algo que foi criado dentro do Miss Mundo e que desenvolveu aí essa questão social de uma Miss dentro de um concurso de beleza. O Beleza com Propósito foi criado há mais de 50 anos atrás e ele estimula e inspira essas Misses a buscarem os projetos e ações sociais, uma vez que, como Miss, você é representante de um povo, de uma sociedade. Você está ali para fazer a diferença nas vidas de quem você está representando. Então, eu sempre digo para as meninas que eu tiver oportunidade, se você vai para um concurso de beleza pensando em somente mostrar sua beleza, em dar aquele up na carreira, não faça isso, porque no meio do caminho você vai ver que você vai ter muitos desafios maiores Uhum. do que você imaginava. Você vai ver que, às vezes, no meio do caminho vai estar faltando algo se você for só nessa intenção. Mas entenda que a Miss ela tem essa responsabilidade, é preciso dormir, acordar, dormir e acordar, pensando no que você pode fazer durante o seu reinado para usar a sua voz da melhor forma possível, porque a gente ganha visibilidade, a Sim. beleza tem aquilo de chamar a atenção, mas o que você faz com o que você tem, com a voz que você tem, talvez com a beleza que você tem, mas a verdadeira beleza mesmo vem de dentro, porque eu posso estar aqui, ser a Miss mais bonita do mundo, mas se eu não estiver fazendo a diferença com a minha faixa, com a minha coroa, com o meu título, eu não vou estar deixando a minha história, o meu legado e o meu marco. E eu acho que é isso que faz a diferença na vida de uma Miss. Eu acredito fielmente nisso. Então foi isso que eu segui. E o Beleza com Propósito mudou a minha vida, porque o Beleza com Propósito ajudou a Letícia a olhar para dentro de si, Uhum. ajudou a Letícia a olhar ao redor dela e ver o que eu poderia fazer. Então, me engajei na causa da hanseníase como embaixadora da hanseníase no Uhum. Brasil. Vi que essa temática, essa causa é uma causa que foi muito esquecida pela sociedade e que eu poderia somar junto às pessoas que estavam perto de mim, fazendo a diferença. Vi quantas pessoas passam fome, quantas pessoas têm esse desafio. Imagina, crianças com fome, elas raramente vão conseguir estudar, se desenvolver, É. crescer. Então, Não uma tem coisa como puxa a outra. você estudar com fome. Não tem, uma coisa puxa a outra. É. Então, o que a gente pode fazer como Misses para melhorar a sociedade? E é aí que entrou o Beleza com Propósito, e é uma plataforma que impacta mais de 100 países, já arrecadou mais de US$ 1 bilhão
ao redor do mundo para a caridade. Então, você encontra o Beleza com Propósito trabalhando em diferentes problemáticas ao redor do mundo, seja fome, violência física contra mulheres, física psicológica, Contra contra idosos, idosos, crianças. Então, são diferentes projetos sociais desenvolvidos por mais de 100 mulheres. Então, imagina o impacto que isso tem no mundo todo, E cada mês trabalhando. e dentro dos países delas e tudo, né? O que que é o projeto Amigos do Reino? O projeto Amigos do Reino, ele foi é um projeto que foi e é desenvolvido diariamente por um grupo de amigos. E hoje, o Amigos do Reino ajuda mais de 14 instituições dentro do Amazonas, entre abrigos, orfanatos, casas de idosos, comunidades ribeirinhas, indígenas, além de famílias que são mensalmente cadastradas. E nós ajudamos com proteínas e carboidratos, cestas básicas, porque muitas vezes esses abrigos até recebem ali o carboidrato, mas falta proteína para nutrir essas pessoas. Então, a gente identificou essa necessidade. E imagina você que está assistindo aqui, quantas vezes você sai para jantar e você às vezes deixa uma conta absurda no restaurante, assim. Claro. Imagina quantas pessoas Não é você barato comer poderia fora, né? ajudar com aquele valor. Então, foi assim que o projeto Amigos do Reino nasceu. Um grupo de amigos que em um jantar pensou, gente, quantas pessoas a gente ajudaria com esse valor? E hoje são mais de 14 instituições beneficiadas e a gente sempre identifica quais são os maiores desafios do Estado. Tanto que durante a As seca... instituições são daqui do Amazonas São mesmo? todas daqui do Amazonas. E durante a seca, ano passado, a maior seca em 120 anos, a gente viu essa falta muito grande. E é aí que a gente precisa potencializar o trabalho. Então, a gente conseguiu alcançar lugares distantes e isolados, potencializando essas doações de água potável, Pois de é, vocês não comida para o levavam só interior. comida, vocês também providenciaram água potável para Água os potável ribeirinhos, para os né? ribeirinhos. Porque a gente está aí na maior bacia hidrográfica do planeta. A gente está dentro da Amazônia e a gente viu ribeirinhos indígenas sem água potável. A gente chegou, tem algo que eu me emociono muito, que a gente chegou em uma comunidade muito distante e a gente estava ali dando comida e água potável, mas tinha uma quantidade específica para poder atender toda a comunidade. E teve famílias que queriam trocar a comida, não que eles tivessem comida em casa, mas que eles queriam trocar a comida pela água, porque a água do rio estava Nossa contaminada, eles não tinham água há dias, e tinha pessoas que estavam doentes, com a barriga doendo, tentando encontrar remédio, porque a água que beberam fazia mal. Então, aquilo ali Nossa, tocou muito a gente inclusive voltou dessa missão com o objetivo de trazer mais água para aquelas pessoas. Isso foi junto com Amigos do Reino e o Social do Aqui, Centro-Sul. água contaminada. Foi O que uma... acontece? O rio enche, mistura com esgoto. A gente viu isso aqui, essa imagem. É muito forte. É uma imagem. Tu imagina uma imagem desértica, de seca total, com a terra rachada, numa região úmida, com a maior bacia hidrográfica do mundo. É um paradoxo a gente ver assim. E aqui a gente vê a união, inclusive, de 3 grupos, tá? O Amigos do Reino, o Social do MIR Centro-Sul, que ajuda muitas pessoas também, e o Vale da Amazônia. O Vale da Amazônia também é uma instituição e são indígenas dentro do Vale da Amazônia e eles, né, nos ajudaram a encontrar esses lugares, a alcançar essas comunidades. Foi uma missão muito forte e emocionante, assim, ver todas essas famílias e poder, de certa forma, ajudar e levar uma esperança. Quantas pessoas vocês beneficiaram nesse trabalho? Foram mais de 1 tonelada de alimentos doados. A gente não consegue dizer exatamente o número de pessoas, mas foram 62 municípios... Com a capital. 62 municípios isolados, mas a gente conseguiu atender aí uma grande parte deles. Dá bem, graças a Deus. Embaixadora na luta contra a hanseníase. Por que você escolheu essa luta? A causa da hanseníase é uma causa que vem sendo abraçada, inclusive, pelo Miss Brasil Mundo há 10 anos. Então, o próprio concurso do Miss Brasil, vendo Beleza com Propósito, o impacto que o Beleza com Propósito traz, encontrou a causa da hanseníase. Uma causa que, como a gente sabe, é esquecida e excluída. E o Miss Brasil resolveu se unir ao Mohan, é o movimento de reintegração de pessoas afetadas pela hanseníase. Então, o Mohan trabalha defendendo os direitos das pessoas afetadas. E como Miss Brasil, eu me tornei embaixadora da hanseníase e do Mohan. Então, junto a esse grupo, eu comecei a atuar nessa causa. Como Miss Amazonas, também trabalhei. A gente chegou a visitar escolas, verificando autoexame de pele virtual, que era ali para verificar crianças. Tudo, exatamente. Né? Então, era algo ali que elas conseguiam, né, fazer sozinhas. Não é tão difícil você identificar, né? As campanhas da saúde, elas sempre deixam muito claro. Viu uma mancha,
essa mancha está insensível, perdeu ali a inervação, né? Cuidado se está queimando, se está com ferida e você não está sentindo. Então, é fácil você identificar a manifestação da doença, né? Só que tem que trazer Sim. informação, tem que levar informação para essas pessoas, né, Que Letícia? muitas pessoas, infelizmente, não sabem. Então, não sabem que a hanseníase tem cura, tem tratamento. Isso devido a algo histórico. Porque quem tinha hanseníase era isolado, excluído e passava o resto da vida, muitas vezes, sem tratamento no passado. Sim. O único comportamento era direcionar as colônias, era isolar essas pessoas e, infelizmente, não tinha algo para ajudá-las. E remonta à época de Cristo, porque vocês lembram muito bem que tem muitas passagens bíblicas, inclusive quem está assistindo a série The Chosen, que é Os Escolhidos, né? Algo muito bom Tem muito essa pra ver. cena, aquela cena que as pessoas que tinham hanseníase lá há 2000 anos, né? Há mais de 2000 anos, elas ficavam isoladas, eram tratadas como pessoas contaminadas, sujas e afastadas completamente. E o Cristo acolheu, curou e trouxe toda aquela modificação de pensamento, de comportamento que só o Cristo consegue fazer, né? Para salvar mesmo, tentar salvar a humanidade. Com certeza. A seleção e apoio dos projetos sociais, como é que funciona? O Miss Mundo, ele apresenta os projetos para as misses e elas escolhem? Ou você pode levar o seu projeto para lá e apresentar para o Miss Mundo e dizer, olha, esse projeto eu já abraço, eu já faço. Como é que funciona isso? Cada Miss, de acordo com as necessidades do seu país, de acordo com a sua personalidade, aquilo que você identifica que você quer abraçar, cada Miss tem o direito de fazer a sua escolha de qual projeto quer levar. Então, o Miss Mundo acolhe cada um deles com muito carinho, principalmente uma vez que cada país tem uma necessidade. Tem países aí que estão enfrentando guerras, então é natural que eles tenham muitas problemáticas, Muitas necessidades para serem abraçadas. Inclusive, uma das Misses finalistas foi a Miss da Ucrânia, no país, que trabalhou grandemente no país dela na guerra. Tinha uma representante da Ucrânia lá? Tinha. Então, ela mostrou ali a dor que o país enfrenta, foi bem forte. Imagino conversar com essa E ela se mulher, emocionou né, muito Letícia? falando sobre o projeto, a ação dela foi algo muito forte pra gente aprender. Então, a gente vê meninas trazendo diferentes problemáticas de acordo com o que enfrenta. Eu trouxe bastante essa questão da seca, da fome, da hanseníase, porque o Brasil é o segundo maior país com casos, né, em número de hanseníase. Então, a Miss tem o direito, né, de trazer a mensagem que ela quiser de acordo com as necessidades que ela identifica ao redor dela e do país dela. E trabalhar a hanseníase também, aqui, a Letícia é manauara, é amazonense manauara, nasceu aqui na capital, e nós conhecemos muito a história do Amazonas com relação ao trato da hanseníase. Inclusive tinha uma colônia que deixava as pessoas há muito tempo, a colônia Antônio Aleixo, o Chapeau Prévôt, que hoje é uma unidade do governo, da saúde do governo, né, que trata as pessoas no geral. Hoje, se eu não me engano, é uma unidade de pronto atendimento, é o SPA, um serviço de pronto atendimento. E o Chapeau Prévôt, ele deixou de ter aquela característica de isolar as pessoas que tinham a hanseníase para virar um hospital geral, que atende, inclusive, hoje parto e tudo mais. Então, a colônia ela deixou de ser esse ambiente de isolamento, e a Letícia falou aqui, as pessoas que tinham hanseníase eram jogadas para colônias, né? E a colônia Antônio Aleixo tem esse nome exatamente porque era uma dessas colônias. Como é ter o apoio, Letícia, de personalidades influentes nos projetos desenvolvidos pelo Miss World? Como é encontrar com pessoas que antes você olha na TV, vê a influência delas no mundo e tudo, e fala, poxa, essa pessoa pode me ajudar no meu projeto e pode ser fundamental para o desenvolvimento do meu projeto? Sim, na verdade, como representante desses projetos sociais, é sempre uma honra e um privilégio encontrar essas pessoas no meio da caminhada. Pessoas que olham para o Beleza com Propósito e que entendem o impacto que o Beleza com Propósito tem no mundo. Inclusive, diferentes personalidades somaram dentro do mesmo mundo. O Nelson Mandela, toda a sua família, até hoje. A gente teve um encontro na última viagem da África do Sul com o neto do Nelson Mandela, o Stiff, e ele fez uma tour, inclusive pela casa, pelos museus, por tudo que tinha ali de lembranças da família. E durante essa caminhada, eu pude viajar até a Índia, até o Vaticano. Tive um encontro com o Papa Francisco para falar da hanseníase. E uma coisa eu digo para vocês de certeza, estar nesses lugares representando causas sociais, isso nos mostra que quando a gente se determina para alcançar algo, nada é impossível. Não importa a dificuldade daquele problema, a problemática da hanseníase no nosso país, a gente sabe que é grande,
Mas se a gente acreditar que aquilo ali pode ser resolvido, que a gente pode fazer algo, inclusive tendo o apoio de grandes figuras históricas, tendo o Políticas apoio de religiosas. políticas exatamente religiosas do nosso estado, do nosso país, isso faz a diferença. Ano passado também estive em Brasília com o atual presidente do país na sanção da lei que protege os filhos que foram separados dos pais no passado, porque uma vez que você era filho de ranceniano, você era excluído e você era arrancado na maternidade dos seus pais. Então essas pessoas sofreram muito. Nossa, mãe do Elas céu. foram direcionadas para orfanatos, mas que não eram orfanatos. Elas sofreram abuso sexual, psicológico, agressão, além de que não tinham oportunidades de estudo e de trabalho. Porque se eram filhos de rancenianos, eram somente conhecidas como filhos de leprosos. E olha o preconceito e o estigma dentro disso, dentro desse contexto. E essas pessoas até hoje sofrem, seja a mãe e o pai que está vivo e que passou a vida sem ter o seu filho por perto, ou seja, o próprio filho. Então, a lei ela é um marco de reparação entre essas Histórica, né? famílias. Reparação Algo muito histórica. histórico. E é algo que o Mohan, que é o movimento de reintegração das pessoas afetadas pela Uhum. hanseníase, lutou muito para conseguir durante muitos anos. E eu fiquei muito feliz por estar com eles nesse momento. Então, isso nos mostra que a gente pode conseguir esse apoio dessas figuras importantes que tem ao redor do mundo. E se não quiserem apoiar, diz logo, não vai querer apoiar a minha causa, não? Olha quantas pessoas você está deixando de ajudar. Né? É muito diferente o discurso. Você já tem aquele apelo de vidas. Eu estou falando Sim, aqui de vidas, eu de estou vidas. falando de toda uma sociedade, de todo um contexto social que passou toda uma história alijada, marginalizada e esquecida por aqueles que tinham as oportunidades de ter uma vida completamente diferente daqueles que estavam dentro dos hospitais. Quais são os desafios que vocês enfrentam? Você, né, e as suas colegas de concurso, né, que, claro, só pode ter uma Miss, Uhum. mas todas elas continuam o trabalho e continuam com o propósito, porque quando você descobre um propósito, não existe nada que te afaste dele. Nada, jamais. E eu vivenciei isso de perto. Eu fui eleita Miss Brasil em 2022, em agosto, e o Miss Mundo só aconteceu em fevereiro e março de 2024. Eu tive 2 anos como Miss Brasil, e aí que entra também um lado dos desafios. Incrível porque reinei por 2 anos, mas o que teve por trás do trabalho durante esse período? Então eu encontrei momentos onde eu queria fazer cada vez mais nos projetos e ações sociais. Infelizmente, às vezes falta apoio, falta recursos, mas a gente não pode desistir. Então, chegamos a fazer jantar beneficente, falar Uhum. com empresas para que os projetos sociais não parassem. E também eu digo que o maior desafio de uma Miss é nunca se perder no meio da caminhada, da trajetória, porque as demandas são grandes e você também não pode olhar aquela coisa que a gente falou lá no início do podcast, para a grama do outro, para a grama da outra Miss. É. São mais de 100 candidatas, então não olhe para elas como concorrentes, como realmente alguém que vai te prejudicar. Olha como irmãs, como pessoas, mulheres maravilhosas que estão ali para mostrar cada uma mensagem diferente, o que tem dentro delas e que você também tem a sua. Então não se perca do seu Eu, propósito, da sua missão. eu acho que eu penso num concurso como esse, cujo o ápice é justamente buscar trazer essa realidade, essa consciência, essas mulheres, pensar no prejuízo da outra é destoar e Sim, desvirtuar completamente o objetivo do concurso. sim, Então, com certeza absoluta, isso é visto pelos organizadores bastante. e fora do palco, fora da passarela, fora ali do stage, né? Então, você que enxerga hoje ainda um mundo em que a sua competição é o outro, você está muito atrasado. Mais uma vez, pare tudo que você está fazendo, se concentre em você, olhe para dentro, porque a gente já teve podcast aqui, eu não sei quando é que vai entrar, e eu já ia dizer ontem, porque a gente está gravando aqui esse trabalho aqui com a Letícia, mas nós gravamos no dia de ontem, né? A gente está hoje aqui no dia 13 de junho gravando, não sei quando é que vai pro ar, mas vou dizer aqui para você ficar situado aí, para eu também trazer essa informação. Nós conversamos com o Tenório Teles ontem, que é o editor da Valer, da editora Valer, literata, poeta, membro da Academia Amazonense de Letras, e ele diz: o nosso maior concorrente somos nós. Se você ainda acha que o seu maior concorrente é o vizinho, é o outro, é o colega de profissão, pare tudo e reflita. Você está redondamente enganado. Pare tudo e comece a se avaliar, porque nós é que temos que lutar todos os dias com a nossa vontade, com a nossa indisciplina, com a nossa inconstância, com as nossas indecisões,
com as nossas desistências e lutar pela insistência no propósito, como a Letícia está aqui deixando muito claro e fazendo. Letícia, quais são os planos para o futuro em relação ao trabalho social e às causas que você apoia? O que você vai fazer no futuro? Vai ter um momento que a Letícia vai dizer, já fiz bastante aqui pela causa da hanseníase, já fiz bastante aqui pela causa da fome, eu tenho outros planos. O que a Letícia pensa aí para o futuro? Hoje, após ter ganhado dentro do Mesmo Mundo, eu ganhei o melhor projeto social entre 112 mulheres. Isso é algo que foi uma honra Com qual projeto? Da muito grande. hanseníase? Os dois, o Hanseníase e a Fome. Então, eu compilei os dois dentro de um documentário, de um vídeo que é enviado. E lá teve 2 entrevistas presenciais com eles. E assim, eles definiram as finalistas e a vencedora. E assim, minha emoção foi enorme ao ganhar isso. E eu sei os desafios que foi para fazer cada coisa que foi realizada dentro do projeto social. Então, eu realmente precisei, muitas vezes, continuar, mesmo sem recursos, mesmo sem apoio, com as pessoas ali que estavam construindo esse sonho junto comigo. Às vezes, você não precisa ter o apoio de todo mundo. Você precisa ter você e quem você ama por perto, sabe? E pessoas precisam de pessoas. Então, Claro. você tem ali aquelas pessoas que estão segurando na sua mão. Então, se foque nelas e vá, sabe? Então, isso foi algo que eu fiz. E para o futuro, eu quero continuar. Isso é sobre o legado, isso é sobre a transformação. Então eu descobri o meu propósito. Eu sou a Letícia que é apaixonada por psicologia, porque a psicologia envolve pessoas, envolve conexão, envolve o que eu já estou fazendo. Então, quando eu me formar, eu quero me especializar cada vez mais nisso. Também sou apaixonada por comunicação, e a comunicação também é sobre conexão, é sobre olhar para o outro, entender o outro. E isso tem muito na vida de uma Miss. Você precisa conversar e se conectar. Então, a Letícia do futuro é essa Letícia que vai continuar com a causa da hanseníase e da fome no coração, que vai continuar agindo nessas causas, mas também que vai continuar olhando ao redor para ver o que mais que eu posso fazer, porque a gente sabe que tem diferentes problemáticas que podem ser abraçadas. Então, se eu puder crescer mais ainda na minha carreira como profissional de psicologia, como profissional na área da comunicação, não importa o local que eu estiver, pelo mundo aqui dentro do Brasil, eu quero continuar olhando ao meu redor, identificar o que eu posso fazer naquela área que eu estou para impactar mais pessoas em diferentes projetos sociais. E no futuro aí temos outros planos, tem algo aí bem forte chegando na qual eu quero compartilhar sobre esse caminho com outras pessoas e principalmente com jovens, porque a gente tem muitos jovens que ainda não encontraram o caminho de seguir esses passos. Eu quero muito motivar essas pessoas e Como inspirar você os vai fazer jovens isso? através do meu exemplo, aquilo que eu disse. Eu tenho 20 anos, mas eu nunca deixei a minha idade ser algo que me limite. Então eu quero falar diretamente com jovens, com mulheres novas, que não importa o local que você está, defina onde você quer chegar e entenda que você tem um passo a passo, com muita disciplina, determinação, focos diários para você chegar onde você está. Então, eu atuei fortemente em projetos de ações sociais, eu precisei desenvolver, inclusive, o meu inglês em 1 ano. Quando eu fui eleita Miss Brasil, eu ainda não era fluente, eu não falava, mas eu olhei para a grande competição do Miss Mundo e eu vi, essas mulheres vão se comunicar em inglês, preciso E eu não posso estar. perder essa Eu não oportunidade. Não é posso. só a questão de falar com elas e falar com os dirigentes do concurso, mas é uma questão de conhecer um pedaço do mundo todo, um Do mundo pedacinho, todo, né, essa da conexão cultura, maravilhosa. ter esse contato diretamente com elas. Então aí a gente pega isso para a linha geral da vida. Às vezes a gente quer seguir uma carreira e aquilo parece muito distante, ou o que você precisa fazer para chegar lá parece muito difícil. Mas difícil em qual ponto de vista? Você tem que Exato. mudar diariamente ponto de vista, sabe? É igual as nossas palavras diárias, é a nossa linha de raciocínio. Ai, meu Deus, o caminho é muito longe, mas muda. O que você pode encontrar de bom naquele caminho, Como é sabe? que é o apoio da tua família para isso tudo? Olha, eu digo que a minha família é o meu porto seguro, eles foram fundamentais. No início, inclusive, é interessante falar que a Letícia era uma menina que não tinha o apoio da família, uma menina na qual a família não acreditava. Hoje, a minha própria família diz isso, que eu era aquela pessoa A família pai, mãe, tem mãe, pai, eu tenho irmãos? irmã e um irmão. Uhum. Então, eu era aquela menina assim que ninguém dava muita coisa, ninguém acreditava muito que eu podia ir É pra sempre frente. assim, É sempre assim. Letícia. Então, Aí é você fala e as pessoas, não, isso é coisa de criança. Isso aí é coisa exatamente. de E a gente teve muitos adolescente. problemas familiares, muitos conflitos. Então, assim, Divergências, né? divergências. Então, por isso que eu digo para as pessoas que não importa a circunstância, seja financeira, seja familiar, hoje em dia um dos nossos problemas muito grande são traumas emocionais e problemas emocionais que nos prendem e nos paralisam.
Então, a gente tem traumas. Cada pessoa tem o seu trauma da infância, mas não deixe que isso te prenda jamais, sabe? No início eu comecei sem a minha família acreditar em mim, sem a minha família me apoiar. Mas a partir do momento que eu encontrei meu propósito, eu falei, é isso. E eu consegui mudar a minha história, a minha vida, inclusive, quando você muda ali dentro de você e a sua pessoa, o mundo ao seu redor começa a mudar também. Isso é automático. Isso é um ciclo, Não é que sabe? o mundo mude, você enxerga Você enxerga diferente. diferente. Então, E o você começa a problema atrair coisas melhores, o sabe? problema que antes tinha um tamanho, era do tamanho de um dragão, aí tu começa a olhar. Depois que a Letícia Ponto de vista. convive com mulheres com problemas como a ucraniana, as mulheres lá, tinha gente da África, Tinha, que sofre inclusive com que fome. sofrem com fome, com tudo, com seca também. E não é uma seca por temporada, como é aqui no Amazonas, é o ano todo, a vida toda, é uma vida de agonia. Aí ela volta aqui para o Amazonas, ela vai se preocupar com o vizinho que está reclamando não sei do quê, com a família que está brigando por causa daquilo. Ela vai dizer, gente, eu já vi coisa tão maior, mesmo com 20 anos, que isso aqui para mim, que antes era um dragão, agora é um mosquitinho. E nem dá dengue porque nem me derruba, não dá nem dor no corpo. Então, deixa para lá isso e segue aí a vida, porque tem uma coisa muito mais grandiosa para se preocupar, né, Letícia? Com certeza, mude o seu ponto de vista. E graças a Deus, hoje, a minha família, ela é minha base, é minha inspiração, é meu apoio. Cada um deles são os meus melhores amigos. Eu encontro realmente neles. E é importante dizer que cuidado, porque você pode virar o apoio deles. Sim. Né? A gente, quando está aí pegando o caminho da vida e tudo, a gente começa a enxergar tudo por um outro parâmetro. E às vezes o exemplo deixa, não, peraí, gente, eu não quero mais esse exemplo, eu quero ter outros exemplos e tenho outras coisas para replicar. Rapidamente, vamos agora falar de amenidades. Como é que a Letícia cuida da saúde? Como é que a Letícia cuida da beleza? Como é que é a tua rotina? A Letícia, ela é uma menina que gosta muito de estar em contato com a natureza, de correr. Eu gosto muito de correr, de me exercitar, de fazer aulas de dança e tudo aí é voltado para essa saúde física, né? Então, os exercícios físicos, essa movimentação do corpo, ela é inclusive fundamental, porque uma mesa ela precisa estar com uma disposição muito grande para aguentar 30 dias de confinamento, para aguentar as viagens, aguentar acordar 4 e dormir 4 horas, dormir meia-noite. É mais ou menos essa a rotina. Então, a gente tem que ter um cuidado para a saúde muito grande. E para manter o sistema imunológico sempre alto e tudo sistema bem, imunológico, né? a sua energia, disposição, a sua alimentação. E a gente sabe que a outra parte da saúde, aqui como futura estudante de psicologia, a mente, no meio de tudo isso. É um combo. Gente. Corpo, mente, espírito, espiritual também. Eu digo que tudo isso engloba ali a saúde, né? Então, a saúde você tem que ver e pautar ali em suas divisões, o que você está fazendo para melhorar em cada uma delas. Então, eu busco me dedicar a isso porque também faz a diferença. Tudo isso, na verdade, impacta direto a nossa disposição nas nossas atividades. Então, cuide do seu espiritual, mental e físico. Qual o recado que você tem para deixar? Eu quero que você olhe lá na câmera. A gente tem o Robson, meu marido, que é da qualidade, que o setor da qualidade aqui sempre reclama que eu falo muito olhando para a câmera, mas é um hábito que eu trouxe de anos sendo publicitária, sendo apresentadora, que era justamente para onde eu tinha que olhar. Eu tinha que olhar para a câmera e, na realidade, toda vez que eu via uma câmera, eu via todas as pessoas que estavam do outro lado me assistindo, né? E acompanhando o meu trabalho. E a entrevista que a gente faz aqui nesse molde, né, de podcast e tudo, já não me deixa olhar muito para lá. Eu tenho que olhar para o entrevistado. Mas eu quero que você olhe lá na sua câmera e diga para mim que também vou, porque a gente aprende o tempo todo e estou aprendendo muito com você. Queria, inclusive, agradecer a sua vinda. Obrigada. Porque a gente enxerga tudo isso que você constrói, que está construindo, que tem um caminho longo pela frente para construir, para também aprender muito. Então, eu quero que você olhe lá e mande um conselho para todas as pessoas que querem enveredar pelo mundo, por esse mundo da beleza, um mundo que movimenta a economia de vários países, como os Estados Unidos, a Venezuela, o próprio Brasil, e principalmente trabalhando sim! Ela fez também a abertura, né, dessa série indiana que tem causado um sucesso no Netflix. O nome da série é Heramandi, o Bazar de Diamantes. Inclusive, adoro filmes indianos, séries indianas, adoro a cultura indiana e já vou colocar aqui na minha lista para assistir. Já estava na minha lista para assistir, assista, é um sucesso. mas vou assistir mais do que tudo agora por causa da Letícia. Essa aqui, né, Letícia? Essa daqui. Inclusive, aqui a gente se caracterizou toda, né? Todas bem caracterizadas. A gente colocou os cabelos das indianas, todas são as produções. Todas são misses, inclusive, né? Aqui, eu, Miss Brasil. Aqui a gente tem a Yasmina, do Líbano, Miss da England. E aqui a gente também, se eu não me engano, ela é
Essa aqui é a E Miss Inglaterra. Inglaterra, England, essa Nicarágua. daqui? É isso. Uhum. E muito interessante porque Sim, é isso, né, Miss é, Inglaterra? Miss E é Inglaterra. muito interessante porque a série ela conta justamente a transição da independência da Índia. A Índia foi colonizada pela Inglaterra no século XVIII, XIX, e XVIII, XIX e XX foi um período, né, em que a Índia era chamada em relação à Inglaterra como a joia da coroa britânica. E essa série conta esse momento de independência da Índia, como o filme RRR também conta, que ganhou o Oscar de melhor música e tal, Rebelião, Revolta e Revolução. Não sei se necessariamente nessa ordem, né? Rebelião, Revolta e Revolução. Sim. Um filme espetacular de 3 horas que eu já Uma assisti. grande história pra gente aprender, Uma né? grande história que a Muito gente já forte. precisa acompanhar com essa representação da Índia e ter uma Miss da Inglaterra aqui representa É muito justamente. forte. Olha, gente, tá tudo bem, Temos passamos por tudo Zimbábue, isso. Tunísia, Nepal. É um mix, né, de mulheres aí no meio. Lindas. Manda o recado ali na tela. Então, hoje aqui como Letícia, como Miss Brasil Mundo, hoje como Miss Mundo Américas, eu tô aqui para falar da beleza, mas especialmente aqui eu também tô para falar sobre os sonhos, que tudo depende do seu ponto de vista, de como que você está escolhendo viver diariamente. E a beleza, a verdadeira beleza, ela vem de dentro. Quem você é, quem você escolhe ser com as suas ações, quem você escolhe ser com as suas atitudes, qual é o exemplo que você quer deixar como sociedade e o que você está fazendo para construir algo melhor. E isso é o que vai mudar a sua vida. Então, se você quer se engajar, seja no mundo da beleza, nos concursos de beleza, ou seja em qualquer outra área que você tem um sonho, mude a sua mentalidade e entenda que a responsabilidade diária de fazer algo está nas suas mãos. Isso foi o que eu fiz e isso é o que eu quero motivar outros jovens a fazerem. Então, tudo depende de atitudes diárias. Não importa o quanto que algo pareça ser impossível. Se dedique com disciplina, foco e persistência. Obrigada, Letícia. Eu só posso desejar tudo do melhor para você e que cada Muito vez mais você obrigada. fortaleça esse anseio de melhorar a vida das comunidades, das pessoas que mais precisam e que sirva de exemplo para todos, viu? Parabéns. Obrigada pela recepção maravilhosa e por essa conversa. A casa da Rede MLC, deixa que eu pergunto, está aberta, as portas estão abertas para você. Venha quando quiser, viu, Lucas? Quando quiser. Lembrarei. Letícia, qual é o teu Instagram, teu perfil? O meu Instagram é @Letícia Frota, o Letícia é com 2 T's, então lá vocês podem acompanhar tudo. E semana que vem embarco para o Vietnã com o Miss Mundo, aqui tem alguns países que a gente já visitou. E cada país a gente vive uma experiência diferente, a gente atua no Beleza com Propósito, nessas causas sociais, a gente visita diferentes lugares e vocês podem encontrar tudo através das minhas redes sociais. Muito show. Na descrição vai estar tudo que a gente comentou aqui, os filmes, as séries. Não sei se a gente falou de livros, hoje não falamos de livros, mas falamos aqui da Letícia com toda a história da vida dela, que eu já considero um livro aberto, tá? Então vai lá, pesquisa, se informa. E se tiver qualquer pergunta, também pode colocar aqui nos comentários ou lá no Instagram da Letícia. A gente vai fazer postagem em colaboração para que você faça as suas perguntas e a Letícia possa responder todas as suas dúvidas, principalmente as dúvidas das jovens que também querem enveredar pelo mundo de Miss, de beleza, de trabalho com propósito. Sempre isso. Sempre tem que ter muito conteúdo, muita substância, tá? Porque se for vazio, acaba rápido. Obrigada, gente. Já sabe, é assunto, deixa que eu pergunto. Até a próxima.